Alguns meses antes de sua morte, Bruce Lee participou de uma entrevista que até hoje é estudada por psicólogos, filósofos e especialistas em desenvolvimento humano. Naquele dia, suas palavras foram muito além das artes marciais. Naquele instante, Bruce não estava ensinando golpes. Ele estava entregando a chave que liberta qualquer ser humano de um dos maiores grilhões da vida moderna: ser controlado pelos outros. O que você vai ouvir aqui não é teoria vazia. São fragmentos reais de sua filosofia de vida. Um conhecimento tão poderoso que, se você entender, ninguém nunca mais te controla. Então, assista até o final. Seja como a água. Quando você coloca a água em um copo, ela se torna o copo. Quando você despeja em uma garrafa, ela se molda à garrafa. E quando você coloca em um bule, ela se transforma no bule. A água se adapta. Ela flui, mas também pode destruir. Seja água, meu amigo. E essa metáfora não é apenas sobre adaptação física. Ela é uma lição de maestria mental. Porque quem se torna rígido mentalmente, quem se agarra a padrões fixos, se torna fácil de ser manipulado, fácil de ser controlado. O segredo está em ser flexível, em não se prender a nenhuma forma, nem a ideias, nem a rótulos, nem a padrões externos. Quando você reage com raiva, com ansiedade, com desespero, você entrega seu controle para quem te provoca. Bruce ensinava que o verdadeiro lutador não luta contra os outros, ele luta contra si mesmo. Porque dominar sua mente é o maior dos combates. E nesse combate, entender como funciona sua própria mente é o primeiro passo para ninguém, nunca, mais ter poder sobre você. A primeira regra é nunca mentir para si mesmo. A maioria das pessoas vive desconectada da própria verdade, porque é mais fácil se iludir do que encarar a própria fraqueza. Só que quem foge de si mesmo se torna refém das opiniões, dos julgamentos e das expectativas alheias. A mente é como a água. Se você não controla, ela transborda no momento errado, invade espaços que não deveria, e alguém sempre vai se aproveitar disso. Aquele que não controla suas emoções se torna facilmente manipulável. Bruce dizia: se você se irrita com facilidade, qualquer um que quiser te controlar só precisa saber te irritar. Se você se frustra rápido, quem quiser te dominar só precisa saber como te frustrar. Quando você se sente inferior, quem quiser te comandar só precisa te fazer sentir pequeno. Por isso, o verdadeiro mestre não é aquele que derrota muitos adversários, mas sim aquele que domina sua própria mente. É muito melhor caminhar só do que estar cercado de quem te enfraquece mentalmente. Aquele que busca validação externa perde sua liberdade. A liberdade começa quando você percebe que ninguém te deve aprovação. E se você acha que algo é impossível, está selando a própria derrota antes mesmo de começar. A chave da maestria mental está em entender que toda tentativa externa de te controlar só funciona se você permitir. Se você reage, você entrega controle. Se você mantém sua mente forte, calma, serena, você se torna incontrolável. A própria vida é seu maior mestre, e ela te ensina o tempo todo. Quem observa, quem escuta mais do que fala, quem reflete antes de reagir, se torna imbatível mentalmente. Porque o homem mais perigoso não é aquele que grita, não é aquele que se impõe, mas sim aquele que observa em silêncio, que não se perturba, que não se abala, que não se entrega ao jogo emocional dos outros. O segredo está na calma. Quem domina a arte de permanecer calmo, domina qualquer situação. Bruce dizia: se você gasta muito tempo pensando, nunca realiza. Se você se perde na dúvida, no medo, na ansiedade, nunca age. Por isso, uma das maiores técnicas mentais que ele ensinava era: haja. Quem age supera o medo. Quem espera demais fica preso no próprio labirinto mental. E quem se permite ser dominado pela raiva ou pela insegurança se torna escravo de quem o provoca. Até as pedras se tornam maleáveis quando há paciência. E a água corrente nunca envelhece. Assim também é a mente. Quem mantém uma mente flexível, aberta, adaptável, permanece forte, jovem, capaz de se reinventar diante de qualquer desafio. O que você pensa, você se torna.
Quem vive alimentando pensamentos negativos, quem cultiva a insegurança, quem foca no que não tem, constrói uma prisão invisível dentro da própria cabeça. Por isso Bruce dizia: falar sobre a água não mata sua sede. Se quiser conhecer a água, beba-a, mergulhe nela, viva-a. Entender a teoria não muda sua vida, só a prática muda. Por isso, antes de confiar em alguém, pergunte a si mesmo: essa pessoa me fortalece ou me enfraquece mentalmente? O mundo está cheio de máscaras, cheio de pessoas que vivem de controlar os outros emocionalmente. Quem se deixa dominar pela raiva, pela inveja, pelo medo, em poucos minutos se torna um tolo, facilmente manipulado. Mas quem aprende a se observar, a se entender, a se dominar, se torna livre. Um sábio aprende mais com uma pergunta tola do que um tolo aprende com uma resposta sábia. Nunca corrija um tolo, ele te odiará. Mas quando você corrige um sábio, ele te agradece. E essa é uma das maiores lições de maestria mental. Nem toda batalha vale ser lutada. Nem toda discussão merece sua energia. Quem tenta ganhar todas as discussões perde a própria paz. Quem busca provar tudo para todos perde sua liberdade. Verdadeiro mestre entende que sua mente é seu maior patrimônio. Comande sua mente ou ela comandará você. A vida te entrega primeiro a prova e só depois a lição. E se você não aprende, ela repete. A mesma situação volta, as mesmas dores, os mesmos desafios, até que você finalmente compreenda que tudo na vida é treino. Treino para fortalecer sua mente, treino para expandir sua consciência, treino para não ser mais controlado por ninguém. Quando você se aceita, quando você se entende, quando você para de lutar contra a sua própria essência, o mundo inteiro se abre para você. Porque o que te enfraquece não são os outros, é a maneira como você permite que os outros te afetem. Quem aprende a escutar, sempre aprende algo novo. Quem vive só falando, só repete o que já sabe. Ninguém está verdadeiramente derrotado até que desiste de si mesmo. Tudo na vida é temporário. As dores, os desafios, as humilhações. Mas também é temporário o sucesso, os aplausos, o reconhecimento. Por isso, o equilíbrio mental é a verdadeira maestria. O maior erro que alguém pode cometer é viver com medo de errar. Porque quem teme o erro nunca tenta. E quem não tenta, vive preso no controle dos outros. Quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda ignora. Quem não percebe que está andando na escuridão jamais buscará a luz. E se você não puder fazer grandes coisas, faça pequenas coisas de forma grandiosa. Já tentou? Já falhou? Tente de novo, caia de novo, mas caia melhor, porque cada queda te ensina, cada erro te fortalece. Ser honesto consigo mesmo é um dos maiores poderes da mente. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Só que quase sempre as pessoas ficam tão focadas no que perderam que não percebem as oportunidades que já estão à sua frente. Lembre-se disso. Você é absolutamente único. E quando você constrói sua vida em silêncio, ninguém sabe onde te atacar. Quem controla sua mente, controla seu destino. Sua luta mental faz parte da sua história. As desculpas podem até tornar hoje mais fácil, mas fazem o amanhã muito mais difícil. A disciplina mental faz hoje mais difícil, mas torna o amanhã muito mais leve. Porque sua zona de conforto está matando seu potencial. Seu único limite é você mesmo. Palavras sem ação são vazias. Quando você aprende a sobreviver sem depender de ninguém, então você se torna capaz de enfrentar qualquer coisa. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Quem não domina a própria mente será eternamente dominado por quem aprendeu a fazer isso. Bruce Lee dizia: se você entende isso, ninguém nunca mais te controla, porque o maior combate da sua vida nunca foi contra os outros, sempre foi e sempre será contra você mesmo.